chegou o momento da gente falar da pecuária, que é a segunda atividade. Não que exista uma ordem, tá, gente? É a apostila que apresenta essa ordem aqui, e daí por isso eu estou falando nessa ordem com vocês. Mas agora a gente fala da pecuária. Até porque, se vocês forem pensar em ordem de atividades que mais tem complexidade e lucro, de fato, a agricultura, vocês viram que ela tem diversas modalidades, técnicas diferentes, né? E a gente agora vai falar da pecuária, que é um pouco mais simples do que isso, certo? Espera, deixa eu só colocando o pessoal aqui que está querendo entrar, daí eu já falo com vocês. Eu vou ter que combinar com o pessoal para entrar todo mundo no horário que começa a aula mesmo, né? Seria o correto. Vou esperar entrar mais gente e daí eu falo. Tá. Então, continuando aqui. Lá na agricultura, vocês viram diversos modelos diferentes, diversas formas. Agora aqui na pecuária também, tá? Tem, mas é menos complexo, eu diria. Então, aqui quando eu falar agora da pecuária, eu falo da atividade, o que ela é, e das modalidades que ela se divide, ok? Então, vamos lá. O que é a pecuária? A pecuária é todo tipo, toda atividade que envolve criação de animais, certo? Não é o processo todo industrial, tirar couro, esse tipo de coisa, não. Mas é o processo da criação em si, tá bom? Então, a atividade pecuária é toda atividade de criação de animais para que se tire deles, né, produtos que são comercializáveis ou que são de subsistência. E nisso eu estou falando de leite, de couro, de carne, eu estou falando, que mais? De criações várias, tem bovino, equino, suíno, tem ovino, tem galináceos, que a gente chama, bubalinos. No caso das aves ou galináceos, também a atividade se chama avicultura, tá bom, gente? Tem a apicultura, que é a criação de abelhas, enfim, é o confinamento e criação controlada pelo ser humano de animais para que se tire algum produto comercializável daí, tá? Agora vamos lá, quais são as modalidades da pecuária, então? Tem a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Essa que está aparecendo na apostila, na tela para vocês, chama-se pecuária intensiva. Quais são as características da pecuária intensiva? O próprio nome já diz, né? É um processo mais intenso para agilizar os processos para a venda rápida disso. Então, enquanto na agricultura eu tinha agricultura de subsistência e agricultura comercial, aqui na pecuária eu também tenho uma pecuária de subsistência e uma pecuária comercial. A pecuária que é mais relacionada ao comércio, à venda, a bastante quantidade de venda, é a pecuária intensiva, certo, gente? É essa que eu vou explicar para vocês agora. Na imagem da tela de vocês, eu coloquei aí o gado que é confinado, eles têm um mesmo padrão de horário para comer, ele é todo levado para comer junto, come uma ração balanceada, vocês estão vendo ali que ali tem ração, provavelmente vai ter tem o sal também, né? E o gado é mais ou menos do mesmo tipo de gado, todos mais ou menos do mesmo tamanho, processo de confinamento. Então, essa imagem ali é da pecuária intensiva, ok? Essa pecuária intensiva, ela se dá principalmente para a produção de carne e de leite, tá, gente? Com essas duas intenções. Deixa eu só acrescentar o pessoal aqui, aí. Com essas duas intenções, então, para tirar carne e leite. As outras também, mas em especial essas duas intenções, tá? Na apostila de vocês, na página 17, vocês podem me acompanhar lá. Está escrito o que é a pecuária intensiva e depois a extensiva. Eu vou dar características específicas de cada uma delas, tá? Por exemplo, assim, na pecuária intensiva, o gado é confinado. Estão vendo aí? Certo? Ele é todo junto e o rebanho é levado de uma área para outra e ele é mais fechado, então, né? Então, é um rebanho confinado. Tem alimentação balanceada, principalmente com ração, tá? Então, ó, vão anotando aí, ele é confinado,
tem a alimentação balanceada e ele é acompanhado por profissionais da área, como, por exemplo, veterinários. Eles são acompanhados por veterinários o tempo todo. Então, não é só em situações ocasionais. O sistema de cuidado e administração, manutenção feita por veterinários é o tempo todo, tá? Eles controlam, então, alimentação, entrada e saída dos animais, horário, o horário para fazer todas as atividades. Funciona mesmo quase como um sistema industrial. Na página 17 tem uma imagem ali de frangos sendo superalimentados, são frangos controlados 24 horas por dia, eles recebem iluminação 24 horas por dia, então eles dormem muito pouco e comem bastante para poder crescer rápido. E ao lado ali é uma área de pecuária leiteira, altamente tecnológica, não sei o quê. Por quê? Porque daí as vacas, você coloca lá naquele sistema, nas máquinas, e as máquinas é que tiram o leite dessas vacas, certo? Então, como eu vou repetir, é um gado confinado, criado em sistema fabril mesmo, assim, confinado em estábulos. Eles são alimentados com ração, alimentação controlada, sem o pasto natural. Alguns recebem, outros não recebem, depende da situação, né? E eles têm a presença de um veterinário ou de um profissional dessa área 24 horas por dia, ok? Agora, vamos falar da agricultura, ou melhor, da pecuária extensiva. Ó, essa aqui. Estão vendo na imagem da tela? Na pecuária extensiva, o gado não é confinado, ele é criado solto. Ele não tem um prazo exato de tempo para crescer. Ele tem um período maior de possibilidade de crescimento, certo? Que mais? Quais outras características que eu tinha passado para vocês antes? Em relação à alimentação do gado que é solto. Esse gado mais solto, ele vai se alimentar de pasto. Ele também pode receber ração, mas ele vai se alimentar mais de pasto. Ele não tem hora do dia determinada enquanto ele estiver solto no pasto. Ele come um pouco, dorme, come de novo, de acordo com as necessidades dele, certo? E nesse caso, esse gado principalmente, alguns é para carne, e tem também o gado para retirada de couro, tá? Que daí também é criado mais solto. O veterinário é uma presença eventual, então ele não está lá todos os dias cumprindo horário para atendimento da criação. Esse veterinário vai quando tem alguma vaca ou, enfim, alguma fêmea prenha e que esteja para dar à luz, para nascer, pode ou não ser chamado veterinário, depende da situação. Se der alguma praga, alguma doença no gado, é chamado veterinário para um tratamento. Época de vacinação do gado é chamado veterinário também, tá? E existem outras pequenas situações, mas a maioria dos casos é assim. Então, não é um funcionário ou um profissional presente o tempo inteiro acompanhando aquele grupo de animais, aquela criação, tá? Vou repetir. Na pecuária extensiva, o gado é criado solto, ele tem mais tempo para crescimento, ele come na maior parte das vezes o pasto puro mesmo, e o acompanhamento veterinário é para situações eventuais, para aquelas necessidades mesmo, tá? Não tá ali 24 horas por dia. 24 horas por dia eu não diria, também exagero, né? Mas ele não está presente ali todos os dias, tá bom? A carne hoje em dia, vocês já sabem, né? Ela é extremamente controlada. As criações de animais. Hoje, quando você pega uma carne que você compra, atrás da embalagem de carne, você consegue encontrar todas as informações que você precisa e por onde ou de que fazenda esse gado, a carne que você está comendo, né? O gado que fez ela, que teve essa carne, de onde que ele veio. Você pode abrir o site Alguns Pacotes de Carne e tem o QR Code. Através do QR Code você vai ficar sabendo das vacinações, do período que esse animal viveu, qual fazenda que era, qual região do Brasil, do que se alimentou, todas essas possibilidades. É possível hoje acompanhar dessas fazendas, certo? Tá. Então, agora que a gente já falou da pecuária, vejam como ela é mais
Não estou dizendo que ela é mais simples no dia a dia, na rotina, mas aqui para a gente entender as modalidades, elas são mais simples. Tem a modalidade intensiva e a modalidade extensiva, certo? Agora do extrativismo. Lembrem-se, são 3 atividades principais do setor primário: a agricultura, a pecuária e o extrativismo, tá? Vamos falar um pouco do extrativismo. A divisão do extrativismo, aí ó, coloquei uma imagem para vocês. O extrativismo também tem 3 modalidades, tá? Enquanto lá na agricultura nós tínhamos várias modalidades e ramificações, na pecuária tem 2 modalidades, já falei das 2. Aqui no extrativismo são 3 modalidades, que é o extrativismo vegetal, que tem a imagem na tela, o mineral e o animal. Tá, vamos falar um pouquinho de cada um deles, bem rapidamente, para que vocês possam entender. Vamos lá. Em relação ao extrativismo vegetal, é quando você tira da planta, o extrativismo em si, primeiro. No extrativismo não depende a criação ou o controle de produção da natureza, tanto de planta quanto de animais, não é a partir das mãos do homem. O homem, ele só extrai da natureza, extrativismo. É claro que ele precisa dar um tempo para que essa natureza se recomponha, para que ele possa ter matéria-prima novamente quando ele precisar, certo? Mas todas as vezes que o homem abusou, que ele exagerou no processo de extrativismo, ele acabou aniquilando ou devastando áreas ambientais, né? A gente já fala disso daqui a pouquinho. Vamos falar de cada um deles agora. É uma produção natural, uma produção de coleta, uma produção que não é feita pelo homem, que ela não é recomposta pelo homem, é pela natureza, e o homem precisa esperar, precisa dar esse tempo para a natureza. Quando eu falo do extrativismo vegetal, eu estou falando na coleta de recursos vegetais que não são cultivados pelo ser humano. Então, não tem uma produção feita pelo ser humano, assim, eu estou falando de retirada de óleo, eu estou falando da retirada da seiva, como é o caso da imagem que vocês estão vendo, que é uma seringueira, e o que o cara está fazendo é extrair o látex da seringueira, tá? Que é o que vai dar origem à borracha depois. Então, ele faz os cortes no tronco da seringueira e a seiva dela, que é o látex, ele coleta para depois vender para as indústrias e para a produção de borracha, tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa seringueira que está na tela de vocês aí. Ó, eu vou mostrar com o mouse aqui, vocês acompanhem aí, por favor. Olha só, ela já tem diversos cortes. Esses aqui são os cortes atuais que o cara fez agora para poder coletar a seiva, ó, que está escorrendo aqui, daí cai aqui, ele vai juntando para armazenar aqui para poder vender, certo? Mas ó, esses aqui são os cortes de agora. Observem que ela já tem outros cortes mais antigos, ó. Esses aqui provavelmente são mais recentes, esses aqui são mais antigos, ó, a marca já está pouca, a casca da árvore está recomposta já. Aqui também parece ser mais recente, aqui mais antigo. Vocês percebem no vídeo ali, na imagem? Então, tudo isso significa o quê? Vários processos, várias vezes em que ele teve que ir lá e cortar. Se ele cortar tudo, ou cortar toda essa árvore num dia só, depois ele vai ter que ficar muito tempo sem voltar a ela. Então, eles geralmente fazem na coleta do látex, tem uma grande área de seringueiras, eles vão lá e cortam um pouco de cada uma. Cada vez vai lá e corta um pouco de cada uma. Para não matar a árvore, vocês devem se lembrar que esse látex é a seiva da árvore, né? Então, é através dali que percorre o alimento e os nutrientes dentro da planta. Então, ele não pode acabar com isso. E ele tem que dar um tempo de recomposição da natureza. Então, enquanto ele tira aqui hoje, tira de outras, quando ele voltar nessa daqui, essa área aqui já está recomposta, ele não pode cortar nela de novo, ele vai buscar outra região dela, para assim a árvore ir cicatrizando, né? E se recompondo para ele fazer essa coleta. Assim é a coleta de folhas, de frutos, certo? Em especial as árvores de fruto, que são de extrativismo. O que ocorre é o seguinte: você tira o fruto
e aí você não tem o que fazer. A única coisa a fazer é nutrir bem o solo e molhar bem o solo dessa árvore para que ela possa ter uma nova produção de frutas e etc. Tá? É isso que vai ter que acontecer. Mas daí tudo o ser humano vai ter que o quê? Vai ter que esperar, vai ter que aguentar, esperar o tempo necessário para que essa planta frutifique novamente, tá? Ok. Se houver abuso, se houver exagero, não vai ter produção ou ele acaba matando a árvore muito rápido, certo, gente? Tá. Vamos falar agora do extrativismo mineral, ok? Isso, tá. O extrativismo mineral é o seguinte: ele é a retirada de minérios, minerais da natureza para o uso do ser humano. Alguns para uso industrial, outros para venda de pedras, né, de joias e etc. Mas tem o ouro, tem as pedras em geral preciosas, mas o ouro no Brasil já deu bastante história para contar, já vou falar disso. E também tem hoje em dia o produto mais caro do mundo, a commodity mais cara do mundo, que é o petróleo, que também é fruto do extrativismo. Não tem como o ser humano repor ou refazer. Ele precisa fazer a retirada e esperar uma recomposição, uma produção natural, né, da própria natureza. Eu quero chamar bastante atenção de vocês para falar desse tipo de extrativismo, não muito agora, mais à frente a gente vai comentar bastante, eu vou explicar bastante para vocês, mas só para chamar atenção já para vocês irem dando uma olhada, na apostila de vocês, na página 18, tem uma imagem do garimpo de Serra Pelada na década de 80, tá? Ó, essa área aqui, então, tá aqui a imagem. Essa área aqui ela era um morro, uma espécie de morro. E quando disseram que tinha ouro ali, ela começou a ser explorada por gente que saiu do Brasil inteiro para poder explorar. Só que essas pessoas exploraram de uma maneira, além de muito intensiva na velocidade, na quantidade também. Tinha gente que, para subir isso ali, gente, um subia por cima do outro, um passava por cima do outro. Então, teve muita morte por acidente, muita morte por assassinato, para pegar o que o outro tinha conseguido coletar, porque aí até esse outro fugir com o ouro que tinha coletado, o outro, né, matava, roubava, enfim. Isso deu uma situação bem complicada nessa área do Brasil, nesse espaço geográfico do Brasil, no período da extração mineral do ouro em Serra Pelada. A gente vai falar disso mais à frente, quando a gente falar de extrativismos e de produção no Brasil. Mas só para vocês já irem vendo ali que já tem uma imagem. Porque quando eu falo extrativismo mineral, eu estou falando de qualquer tipo de minério que possa ser beneficiado para consumo humano, para uso humano. Aí, como eu já disse, tem o petróleo, eu posso falar do ferro, eu posso falar da bauxita, que vai virar alumínio, o ferro, não só por ferro, mas porque ele também pode virar aço, e assim sucessivamente. Essas situações, tá? Aí eu vou falar da pesca agora. A pesca é o tipo de extrativismo animal, tá? Não é só esse tipo de extrativismo animal que tem, mas é um tipo de extrativismo animal. Em especial, a pesca não de rio, mas a pesca marítima, tá? Que a pesca de rio, dependendo do peixe, do tamanho do peixe, ela é possível de se transformar de extrativismo em uma forma de pecuária, que é a criação de animais aquáticos, no caso, para consumo, peixe. Tem muita gente que tem açude de tilápia, açude de... como é que é? Tem vários outros peixes lá, mas é que eu não lembro o nome agora. Mas existem essas regiões, esses lugares que fazem esse tipo de forma. Açudes são tipo lagos, assim, né? Onde eles criam esses peixes para... daí acelera a produção, controla a produção e tudo, para poder criar um cativeiro e produzir bastante esses peixes de água doce. Lá no Paraná, na minha universidade, o bloco ao lado da onde eu estudava era o bloco de engenharias. E aí, o curso que mais tinha notoriedade lá era o curso de engenharia de pesca, que era o curso de engenharia de pesca, era justamente para, como é que eu vou dizer, apoiar ou para qualificar todo esse processo de criação de peixe de água doce para produção em larga escala mesmo, né? Aí não é uma situação de extrativismo, é uma situação de pecuária mesmo. Aí era controle de água, enfim, engenharia de pesca era para esses tipos de peixes
que podem ser criados em cativeiro para a produção de alimentos, tá? Não só isso, né? Porque a tilápia, hoje, que é o peixe que mais tinha lá onde eu morava, ela é usada hoje até o couro dela para produção de bolsa e coisa arada, e não é ilegal, porque ela tem grande produção e ela não é uma caça, né? Falando em caça, dentro do extrativismo, a gente também tem a pesca e a caça. Só que no Brasil, a caça é proibida. Existe uma lei de que a caça é proibida. A única situação em que a caça pode ser liberada é quando na teia alimentar rompe-se uma das pontas da teia alimentar, da cadeia alimentar, e algum animal começa a existir em grande quantidade. E ele acaba oferecendo risco para o resto do ecossistema, para o resto da cadeia alimentar. Aí abre-se um período de liberação de caça para poder pegar esses animais. Já aconteceu de ter um período de liberação da caça de jacarés, certo? Que as pessoas podiam pegar jacarés, mas já foi cortado também. Assim que houve um equilíbrio de novo na natureza, fecha-se novamente, tá? Já se falou muito no Brasil sobre a liberação ou não dessa lei da caça para as pessoas poderem caçar, mas por enquanto não está liberado ainda, tá, gente? Por enquanto a caça ainda não é permitida no Brasil, é uma situação ilegal. Falando ainda um pouquinho mais sobre a pesca artesanal em mar, pesca marinha artesanal, ela alimenta hoje, ou ela dá subsistência hoje para uma grande parte das famílias que moram em regiões costeiras, regiões litorâneas do Brasil. Ela ainda se mantém a prática da pesca artesanal e se mantém em todo o litoral brasileiro. E ela, além de dar sustento para os pescadores enquanto alimento, ela dá sustento para os pescadores enquanto material de venda, certo? Aí vende aonde? Vende em peixarias locais, nas suas cidades, como é o nosso caso aqui, e também vendem em alguns lugares do Brasil, como tem em Barra Velha, tem aquela chegada dos pescadores em que você compra diretamente nos barcos ali, né? Que você chega na praia lá e pode comprar nos barcos. Também tem o sistema de cooperativas, onde esses pescadores juntam tudo que pegaram, toda a sua pesca, e aí eles vendem para alguma empresa maior, ou então eles vendem para comércios locais, eles já entregam limpos, ou coisa assim, né? Aí isso também existe. Agora vamos entender um pouquinho o seguinte. E a silvicultura? Onde ela entra nessa jogada toda? O que é a silvicultura? É a plantação, é o ser humano que planta, né? Plantação de árvores para corte. Mas cortar a árvore e tirar a madeira não seria uma forma de extrativismo? Se a gente dependesse de reposição da natureza, sim. Mas nesse caso, como não é reposição da natureza, como as árvores que são plantadas ali, elas têm uma intenção de corte e já replantio, aí a gente diz então que a silvicultura, olha o nome, silvicultura, é uma área da agricultura. Tá, mas por que está falando disso agora, se era para ter falado lá na agricultura? Então, justamente por conta dessa confusão que às vezes acontece, das pessoas acharem que silvicultura é a área de extração de madeira, ou então, como acontece bastante, o IBAMA receber denúncia de corte de árvore, aí eles vão lá para verificar, e aquela área de corte de árvore não é uma área de corte de mata nativa, é área de silvicultura. E se é uma área de silvicultura, é toda uma área legal que tem a plantação dessas árvores de maneira legalizada como reflorestamento justamente para corte. Geralmente as empresas que fazem isso, aí por exemplo aqui no Brasil tem a Faber-Castell, mas tem indústrias de móveis, tem outros tipos de indústria. Elas fazem isso para poder elas têm essas áreas de plantio divididas, na verdade, né? E elas fazem isso para ter uma forma de controle que parece com o extrativismo, mas não é. Como que funciona? Eles geralmente dividem em 4 grandes áreas o plantio da silvicultura. Uma área que já está pronta para corte, a outra árvore que já tem mudas que tenham pelo menos uns 4 anos, que já tem um porte mais ou menos grandinho, e uma outra área que já tenha mudas pequenas, né? Mudas de 1 ano.
Aí essa área onde eles cortam as árvores todas, que está na época de corte, quando eles cortam, imediatamente já é feito o replantio dessas mudinhas de 1 ano, de 6 meses. Aí faz todo esse plantio. É claro que eles não pegam assim, por exemplo, hoje foi o corte de uma área e em 2 meses eles usam toda essa madeira. Não, leva alguns meses para usar. Aí, enquanto eles usam toda essa madeira, já tem outra área que já está ficando quase em tempo de corte para nunca parar a produção. Mas é claro que também depende de uma certa forma da natureza, do crescimento natural dessas plantas, né, gente? Então vai ter que esperar o crescimento da árvore e tal. Então a silvicultura ela fica nesse meio termo. Ela é uma forma de agricultura, mas ela é bastante confundida com o extrativismo. E no Brasil ainda tem bastante gente que se confunde e quando chega as máquinas para cortar eucalipto, pinos, essas árvores que são de reflorestamento, que são de plantio para consumo, tem o pessoal que denuncia, olha, eles estão cortando as árvores, sei o quê. Mas se não for mata nativa e for área de reflorestamento, essas árvores já estavam ali justamente para isso, para corte, para uso da madeira, seja para produzir papel, para produzir móveis, para processo de paisagismo urbano, enfim, a madeira vai ser utilizada para diversos fins, mas desde que essa madeira seja de pinos, de eucalipto, seja madeira de reflorestamento. Como é que eu sei se a madeira que eu estou usando é de reflorestamento ou não? Por exemplo, assim, aqui, ó, vocês estão vendo a apostila? Ó, a apostila é feita de papel. Como é que eu sei que o papel que foi feita essa apostila é de corte de árvores legalizadas? Em tudo aquilo que tiver madeira, que tiver precisar o corta-madeira, num lápis, no papel, tem que ter esse símbolo aqui, ó, gente. Deixa eu conseguir colocar aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó, deixa eu pôr aqui na tela para vocês. Estão vendo esse símbolo aqui, ó? Ó, na apostila de vocês deve ter na primeira página lá, em algum lugar. Tá, esse símbolo aqui é da FSC, Forest Stewardship Council, que é o Conselho de Manejo Florestal, que faz o controle para saber e para identificar que essa é uma árvore de reflorestamento legalizada e que foi plantada para corte. A partir do momento que foi retirada, né, que foi cortada, ela vai para a indústria de celulose, nesse caso aqui, ela vai para a indústria de celulose, que vai fazer o papel para mandar para as empresas que forem fazer, para as gráficas, né? Que forem fazer livro, apostila, caderno, esse tipo de coisa. Móveis é a mesma coisa, tá? Todos nós temos o direito de, quando vamos comprar móveis de madeira, assim mesmo, ou até móveis, esses que não são madeira de verdade, MDF e tal, nós temos o direito de pedir para saber se essa madeira é de reflorestamento. Na maioria dos casos, obviamente que senão não teria vindo parar numa loja de móveis, porque a loja de móveis também tem que responder legalmente por aquilo que produz, por aquilo que vende. Então, ela não vai comprar móvel ilegal, coisa assim, né, gente? Então, mas mesmo assim, se você está duvidando, se tu acha que aquela loja tá esquisita, sabe aquele pessoal assim, ó, que de repente aparece com aqueles caminhões cheios de móveis para vender na rua. Em Itajaí eu já vi várias vezes, eu já vi em Joinville também, já vi em Florianópolis, Curitiba. Eles simplesmente param os caminhões e descem ali mesas, cadeiras, eles têm vários para venda. E daí são bem rústicos, aí o pessoal se encanta e compra. Ora, se são rústicos, justamente não tem o corte alinhado de acordo com o que manda a lei, perigoso, bem perigoso que essa madeira seja legal. Eles param os caminhões só, né, ali, vendem aqueles móveis rapidinho, não, sem licença, sem nada, e muitas vezes, eu não estou dizendo em todas, mas muitas vezes é madeira ilegal, é madeira de floresta nativa. Tá, gente? Tem que tomar bastante cuidado com isso. Quando vai na madeireira comprar madeira também para alguma coisa que precise, para uma construção e tal, querer saber a procedência dessa madeira. Os lápis também, já disse, né? O lápis também tem o símbolo da FSC. É bom para a gente controlar também, né? Para não ter abuso, porque vamos lembrar que a Amazônia é desmatada com frequência e essa madeira onde vai parar? Vai parar nas nossas coisas que a gente compra sem
fazer o nosso papel de cidadão, que é fiscalizar a procedência dessa madeira, desse papel. Sempre estar de olho, tá, gente? Para não dar mercado para quem faz coisas ilegais, principalmente em relação às árvores e à madeira, que hoje é um produto que a gente tanto precisa cultivar e preservar, né? Cuidar bastante. Vamos lá. Produto interno bruto ou o setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, dentro da composição do PIB. No mundo inteiro, o setor primário é extremamente importante na composição do PIB. Eu quero que vocês me acompanhem agora, dando uma olhada na página, deixa eu só achar aqui, na página 21. 21 da apostila, tá? Coloquem lá na página 21 da apostila que nós vamos para lá agora. Na página 21 da apostila, tem alguns exemplos de situações de países menos desenvolvidos que dependem exclusivamente, em grande proporção, do setor primário para a produtividade ou participação do PIB, tá? No PIB. Então, assim, o que significa? Muitos países subdesenvolvidos hoje só têm PIB, mas era para participar mais e tal, mas percebam, eles têm pouquíssima indústria, pouquíssimo comércio. O que realmente movimenta o PIB deles, por menor que seja, é o setor primário. Na página 21 da apostila, está mostrando um mapa de Moçambique, na África, né? E está explicando que, por exemplo, em Moçambique, a agricultura contribui com 23% do PIB e ocupa mais de 80% da população economicamente ativa, que vocês devem lembrar, claro, são pessoas entre os 20 e 59 anos de idade, que são as pessoas que estão em idade de trabalho, né? População economicamente ativa. Em alguns lugares do mundo, acredita-se que essas pessoas possam ser a partir dos 10 anos de idade, essa faixa possa ser a partir dos 10 anos de idade, bem complicado, né? Mas pessoas que estão empregadas oficialmente e que trabalham nessa idade, ok? Tá, qual que é a tendência? Todo o país, conforme o PIB vai crescendo, conforme o país vai crescendo, economicamente, socialmente, na infraestrutura, né? Conforme o país for crescendo, a tendência é que a população economicamente ativa migre ou para a indústria ou para o comércio, certo? Nesses países, essa migração é mais complicada, essa passagem da população trabalhando, saindo do campo para trabalhar na indústria ou no comércio, ela não é tão perceptível, ela é menor. São países realmente mais primários, de setor primário mais presente, tá bom, gente? Tanto nos países que já estão industrializados há mais tempo, quanto agora, a gente não pode nunca deixar de lembrar que a participação do setor primário é fundamental. É ele que gera a matéria-prima para que o secundário e o terciário possam existir. Infelizmente, na história, nós já tivemos diversos processos de êxodo rural, e o êxodo rural não é uma saída qualquer, são aquelas grandes demandas, né? Aqueles grandes grupos, aqueles períodos em que muita gente migrou do campo para a cidade. Êxodo rural, então, termo, êxodo rural, saída do homem do campo para a cidade, tá? Esse é o êxodo rural. E na América Latina, lá na Europa, isso aconteceu muito forte no século XVIII. Aqui na América Latina, isso aconteceu bem forte na metade do século XX para cá, certo? O Brasil foi um desses casos, em especial nas décadas de 80 e 90. Muita gente migrou do campo para a cidade. As pessoas começaram a mandar os filhos mais para as escolas e tal, e muitos filhos procuraram... só um pouquinho, gente. Muitos filhos procuraram a área urbana para viver e para trabalhar, foram fazer faculdade disso, aquilo, o número, né, o índice de pessoas que saíram para estudar, para se especializar em algo do campo e voltar, é menor do que o índice de pessoas do campo que saíram para estudar e ficaram na cidade. Então, a maior parte ficou na cidade. Isso é preocupante? Bom, a indústria ainda domina a economia, e quanto menos gente na área de produção de matéria-prima, menos possibilidade de desenvolvimento industrial, comercial, né? Então, é preocupante sim, tá? Nós precisaríamos ter, o bom seria se tivesse uns 50-50, metade produzindo matéria-prima e a outra metade produzindo necessidades que o ser humano precisa. Aí daria certo.
né? Porém, não é o que a gente tem, isso não é tão positivo assim, porque a gente precisa de gente produzindo matéria-prima para que a indústria e o comércio possam existir e trabalhar. Depois, na página 22, coloquem lá, tem o segundo exemplo da Coreia do Sul. Olha lá, na Coreia do Sul, o setor secundário é o mais forte, porque agora a gente está fazendo um apanhado geral, tá? Na América, a Coreia do Sul, desculpa, o setor secundário é o mais forte que tem. Então, apesar de ser o mais forte de venda, é o setor primário que mais emprega, tá? O primário e o terciário são os que mais empregam na Coreia do Sul. Então, veja, a atividade agrícola na Coreia do Sul ainda é extremamente forte, extremamente alta. Aí tu pensa, não, Coreia do Sul altamente tecnológica, tem a cidade mais tecnológica do mundo. Sim, mas também tem uma boa parte da mão de obra que ainda trabalha muito nessa área do setor primário. Isso não enriquece o país, mas, por outro lado, é extremamente necessário. Então, fica aquele paradigma, né? Aquele paradoxo, que a gente não sabe para qual lado pender. O bom seria o equilíbrio. Ainda na página 22, tem um parágrafo que eu quero que vocês destaquem ali, marquem com marca-texto, tá? Que é o parágrafo, o segundo, que diz assim: o setor terciário é o que mais cresce na atualidade, no mundo inteiro, em geração de renda e riqueza e em concentração de trabalhadores. Então, países subdesenvolvidos, maior parte da mão de obra está no setor primário. Países em desenvolvimento, uma boa parte dos trabalhadores estão no setor secundário e a maioria no setor terciário, setor de serviços. E em países desenvolvidos, a grande maioria mesmo está na área do setor terciário e terciário quaternário, aquele que envolve tecnologia, ciência, pesquisa, certo? Embora o setor primário e o secundário sejam fundamentais, apesar disso. Quero que vocês marquem ali a página 22 e percebam, apesar de estar muita gente migrando para o setor terciário, gente, o problema do setor terciário hoje é que ele promove o desemprego estrutural, que são aquelas pessoas que trabalham, mas sem carteira assinada e que formam a chamada economia informal. Eles prestam serviços, produzem algumas coisas, vendem coisas que eles têm, mas não têm uma legalidade de trabalho. Isso é bem ruim quando eles dependem do mercado para conseguir alguma coisa, como agora aconteceu com com a situação do coronavírus. Vou passar umas atividades para vocês fazerem, tá? Aí eu continuo falando com vocês agora lá pelo WhatsApp. Ok, pessoal? Beijo para todo mundo, boa semana, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau.